Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te mantenho muito bem informado com as principais notícias da semana. A Polícia Federal apreendeu mais de 230 milhões de reais em joias, veículos e dinheiro em espécie durante a operação que mirou executivos do Banco Master e do Banco de Brasília. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal ao tentar deixar o país, levava uma vida de luxo e possuía uma coleção milionária de aeronaves particulares. Daniel Vorcaro e mais 6 executivos ligados ao Banco Master foram detidos durante a chamada Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Eles são acusados de fraude em papéis vendidos ao Banco BRB. Além dos mandados de prisão, a PF apreendeu uma aeronave de Vorcaro, avaliada em 200 milhões de reais, veículos de mais de 9 milhões de reais, 2 milhões de reais em espécie, relógios e joias, avaliados em cerca de 6 milhões e meio de reais, além de obras de arte de quase 12 milhões e meio de reais. O Banco Master também é acusado de vender títulos de crédito falsos. O banco emitia CDBIS com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. Mas esse retorno não era real. Segundo a PF, o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. O CDB é um investimento de renda fixa onde você empresta dinheiro para um banco e, em troca, recebe juros sobre o valor investido. Ele funciona com rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. A Justiça Federal decidiu rejeitar um pedido de liminar para colocar o banqueiro em liberdade e manteve a prisão de Daniel Vorcaro. Ele foi preso horas após o consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master e pouco mais de um mês após o Banco Central ter rejeitado a aquisição pelo BRB. O Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Com isso, a negociação de compra foi automaticamente interrompida. Uma tragédia marcou o último dia do show aéreo em Dubai nesta sexta-feira. Um caça indiano caiu depois de uma manobra e o piloto morreu. O acidente interrompeu a programação do maior evento aeronáutico do Oriente Médio. Um caça indiano caiu durante uma apresentação aérea nesta sexta-feira no Dubai Air Show. Autoridades locais confirmaram a morte do piloto. Relatos dão conta que a aeronave militar realizou um giro em baixa altitude antes de cair em chamas a cerca de 1,5 km do evento. Uma coluna de fumaça subiu do local da queda e podia ser vista de longe, enquanto veículos de emergência correram para a área. O incidente ocorreu no último dia do maior salão aeronáutico do Oriente Médio, que exibe uma apresentação aérea todas as tardes. Centenas de pessoas assistiam da arquibancada, enquanto o pátio estava cheio de aviões, helicópteros e outros equipamentos em exposição. Milhares de pessoas compareceram ao evento ao longo da semana, incluindo líderes da indústria de aviação e autoridades militares. A Força Aérea Indiana anunciou uma investigação sobre o acidente e manifestou total apoio à família enlutada neste momento de dor. Acredita-se que este tenha sido o primeiro acidente da história do evento, realizado desde 1986. O motorista da carreta que ficou atravessada no Rodoanel em São Paulo na última semana confessou que simulou toda a situação. O Rodoanel chegou a ser interditado na altura do quilômetro 44 por 5 horas, causando 40 quilômetros de congestionamento. Tudo não passou de teatro. O motorista Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, que informou ter sido amarrado a explosivos na cabine do caminhão no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, admitiu à polícia que simulou toda a cena. O Rodoanel é um importante anel viário que contorna o entorno da capital paulista e passa por cidades da Grande São Paulo, conectando algumas das principais rodovias, como a Imigrantes, Anchieta, Regis Bittencourt, Dutra, Bandeirantes, Anhanguera e Castelo Branco, além da Fernão Dias.
O caminhoneiro confessou ter arremessado a pedra, que quebrou o para-brisa do caminhão, e que a falsa bomba encontrada na cabine foi feita por ele mesmo com um fio de fone, fita crepe, papel alumínio, água e um tubo de gás que usava para cozinhar. De acordo com o depoimento prestado na Delegacia Seccional de Taboão da Serra, Denner disse que trabalha como motorista há mais de 20 anos e contou que na noite anterior montou o artefato falso com materiais que tinha na cabine. Na manhã seguinte, ele seguiu viagem e, ao começar a passar mal, parou o caminhão no quilômetro 32. Ele desceu da cabine, encontrou uma pedra que reconheceu como a apreendida pela polícia e arremessou contra o para-brisa da carreta. Depois andou poucos metros e ligou para um conhecido, comunicando falsamente que havia sido roubado. Denner relatou que, com o caminhão parado, deu continuidade ao plano, amarrando as próprias mãos para simular ter sido rendido. Ele disse que desmaiou por conta do estresse e só recobrou a consciência quando outros motoristas entraram na cabine para socorrê-lo. Na ambulância, ele soube que o veículo havia sido rebocado e entrou em estado de choque e se recuperou somente no hospital. No depoimento, o caminhoneiro garantiu que não usa drogas nem medicamentos controlados. A pena para falsa comunicação de crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O motorista disse que não mediu as consequências do que fez. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei que exige que o seu governo divulgue os documentos relacionados a Jeffrey Epstein. Ainda há incerteza se ele vai divulgar todos os arquivos. De acordo com a lei, o Departamento de Justiça tem 1 mês para tornar públicos os arquivos não classificados sobre o financista nova-iorquino que cometeu suicídio na prisão em 2019, antes de ser acusado de comandar uma rede de tráfico sexual envolvendo menores de idade. A morte alimentou teorias da conspiração entre os apoiadores republicanos de Trump, sugerindo que ele foi assassinado para evitar revelações embaraçosas sobre políticos, empresários e celebridades. Os democratas divulgaram uma série de e-mails supostamente escritos por Epstein, nos quais ele afirmava que Trump sabia sobre as garotas e até mesmo que havia passado um tempo com uma delas. O magnata havia prometido durante sua campanha revelar os detalhes sobre o caso Epstein assim que chegasse à Casa Branca, mas depois se manifestou contra a lei aprovada pelo Congresso. Mais tarde, Trump acabou aprovando a divulgação dos arquivos. No entanto, a lei permite que o Departamento de Justiça retenha ou edite documentos, especialmente para proteger a privacidade das vítimas ou devido a uma investigação federal ou processos judiciais em andamento. A procuradora-geral Pam Bondi justificou uma investigação mais aprofundada, alegando que havia novas informações. Entregamos mais de 33 mil documentos sobre Epstein ao Congresso e vamos continuar cumprindo a lei com a máxima transparência. Além disso, sempre incentivaremos todas as vítimas a se apresentarem. Na semana passada, Trump ordenou que Bondi abrisse uma investigação sobre a relação de Epstein com diversas figuras democratas, incluindo o ex-presidente Bill Clinton. A relação do presidente com Epstein remonta ao final da década de 1980, quando eram próximos, mas se distanciaram no início dos anos 2000, muito antes das acusações contra o financista. E uma juíza federal dos Estados Unidos determinou que as tropas da Guarda Nacional sejam retiradas de Washington, representando mais uma derrota para Donald Trump em sua disputa com cidades e estados governados por democratas. A aplicação da medida foi adiada por 21 dias para que o governo Trump possa apresentar um recurso. Uma juíza federal dos Estados Unidos ordenou a retirada das tropas da Guarda Nacional de Washington em um novo revés para Donald Trump em seu enfrentamento com cidades e estados democratas. A juíza Gia Cobb ordenou o fim do destacamento, mas suspendeu a ordem por 21 dias para permitir que a administração Trump apresente um recurso. O presidente republicano mobilizou efetivos em Washington, Los Angeles e Memphis, cidades governadas por democratas, com o argumento de combater o crime e reforçar sua campanha contra os imigrantes em situação irregular.
Trump ordenou que mais de 2 mil membros da Guarda Nacional patrulhassem Washington desde 11 de agosto, após afirmar que a cidade era um lugar sujo e infestado de crimes. Em sua decisão nesta quinta, a juíza disse que a administração Trump havia atuado contra a lei ao mobilizar tropas para missões não militares de dissuasão do crime na ausência de um pedido das autoridades civis da cidade. Outros juízes federais bloquearam temporariamente o envio de tropas a Chicago e Portland, também controladas por democratas. Se espera que a Corte Suprema emita em breve uma decisão final sobre se essas ações do presidente são legais. A Cruz Vermelha vai cortar seu orçamento em 17% e 2.900 empregos para o ano que vem. A redução se deve à queda nas doações. Em um comunicado, a presidência afirmou que o comitê continua comprometido em trabalhar na linha de frente dos conflitos, onde poucos podem operar, mas destaca que a realidade financeira força a Cruz Vermelha a tomar decisões difíceis para garantir que possam continuar fornecendo assistência humanitária crucial para aqueles que mais precisam. A Assembleia do CICV, o principal órgão de governança da organização, composta exclusivamente por representantes suíços, aprovou o orçamento de 2026, 17% menor do que o de um ano atrás, de 1 bilhão e 800 milhões de francos suíços, ou mais de 11 bilhões de reais. A redução do orçamento do CICV também se traduz em uma diminuição de pessoal, equivalente a cerca de 2.900 postos em tempo integral. A organização conta com mais de 18 mil colaboradores em todo o mundo. As medidas foram tomadas em resposta a uma menor contribuição dos doadores para a ajuda humanitária, apesar do aumento no número de conflitos em todo o mundo. Os principais doadores do CICV são os governos, cujas contribuições cobriram, em média, 82% de seus orçamentos nos últimos 5 anos. E veja a seguir, Rua de Porto Alegre é eleita a mais bonita do mundo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. O Redação HIT está de volta com as principais notícias. A desigualdade racial persiste ainda em muito no Brasil. O Instituto Sou da Paz revelou que homens negros têm mais chances de serem mortos por arma de fogo. No Dia da Consciência Negra, uma pesquisa feita em 10 capitais brasileiras mostra que de cada 10 pessoas, 8 acreditam que há diferenças no tratamento entre pessoas brancas e negras. Os resultados indicam diferenças de tratamento em ambientes como shoppings e estabelecimentos comerciais, como lojas, bares ou restaurantes. A pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que homens negros têm 211% mais chances de serem mortos por arma de fogo no Brasil. A disparidade racial aparece em todas as regiões, mas é mais acentuada no Nordeste e no Norte. Ainda na pesquisa, quase metade dos entrevistados declarou que a população negra é mais afetada por problemas em serviços essenciais do que outros segmentos da sociedade. Para o Instituto, os indicadores reforçam que a política de segurança pública no Brasil segue falhando em enfrentar a combinação entre raça, gênero e território. E a briga continua entre a gestão municipal de São Paulo e aplicativos de mototáxi. O prefeito Ricardo Nunes classificou como insensatez a decisão das plataformas Uber e 99 e anunciou que vai entrar com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para impedir a medida, que liberou o serviço no município, que já é adotado em mais de 3 mil cidades do Brasil.
Um levantamento recente da plataforma 99 Moto traz dados inéditos sobre a função social que o transporte por motocicletas de aplicativos exerce no Brasil. Os dados coletados entre julho e setembro deste ano em todas as capitais com o serviço permitido revelam que cerca de 1/3 das corridas no país tem seu ponto de partida ou chegada em comunidades de baixa renda ou favelas urbanas. O estudo indica uma forte concentração desse padrão de deslocamento em certas regiões brasileiras. O norte lidera o ranking com 57% das viagens, registrando essa característica, tendo Manaus como principal destaque, onde 81% dos trajetos começam ou terminam nessas áreas. A importância do serviço também é notável no Nordeste, que alcança 39%, com Salvador em destaque. No Sudeste, 27% das corridas seguem esse perfil, enquanto o Sul apresenta 20%. Segundo especialistas, essa movimentação se dá em grande parte à economia e à agilidade que o serviço de moto oferece, muitas vezes sendo a única opção de transporte rápido e acessível em locais com acesso limitado ou precário por veículos maiores ou transporte público. As motocicletas conseguem trafegar por vias estreitas e íngremes, conectando milhões de brasileiros a empregos, serviços de saúde e educação, de forma mais eficaz do que alternativas tradicionais. A divulgação desses números ocorre em um momento de intenso debate regulatório em São Paulo, principal centro econômico do país. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei estadual que dava autonomia aos municípios paulistas para legislar sobre o transporte de passageiros em motos. Desde 2023, a Prefeitura e as empresas de aplicativo travam uma disputa judicial sobre a legalidade do serviço, que já opera em mais de 3.300 municípios brasileiros. Com o cenário judicial se desenhando, a Prefeitura de São Paulo, liderada por Ricardo Nunes, enfrenta um prazo final de 10 de dezembro para definir as regras para os aplicativos de moto na cidade ou permitir que o serviço opere sem regulamentação. De acordo com especialistas em mobilidade urbana, a decisão é crucial e terá um impacto direto na capacidade de deslocamento de milhares de pessoas que residem nas áreas de menor renda, onde a moto por aplicativo se mostra um serviço de primeira necessidade. As empresas começaram a chamar cada vez mais os empregados, os funcionários, para o trabalho presencial. O modelo à distância está perdendo espaço. O número de trabalhadores sindicalizados no Brasil voltou a crescer após mais de uma década de retração. Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que, em 2024, 9,1 milhões de pessoas estavam vinculadas a sindicatos, resultado que interrompe a tendência de queda observada desde 2012. O avanço foi impulsionado principalmente pelos setores de administração pública, educação, saúde e serviços sociais, além da indústria, que registraram um aumento de percentual de associados. O perfil desses trabalhadores também chamou atenção. Entre os mais de 9 milhões de sindicalizados, a maior parte possui ensino médio completo ou diploma de ensino superior, indicando uma presença significativa de profissionais com maior nível de escolaridade. Regionalmente, o crescimento da sindicalização foi puxado pelas regiões Sul e Sudeste, que registraram as maiores altas proporcionais no país. Outro recorte divulgado pelo IBGE diz respeito ao home office, modalidade que se consolidou após a pandemia, mas que apresentou leve recuo em 2024. Segundo a pesquisa, 7,9% da população ocupada trabalhava em casa no ano passado, percentual inferior ao ano de 2023, mas ainda acima do período pré-pandemia, quando apenas 5,8% dos trabalhadores atuavam a partir do próprio domicílio. Mesmo com a queda, a prática continua concentrada em atividades que permitem maior flexibilidade e uso intensivo de tecnologia. A PNAD contínua considera o principal local de trabalho para definir quem integra o grupo de home office. Assim, profissionais que dividem a rotina entre casa e escritório no modelo híbrido são incluídos na categoria de quem trabalha no domicílio. O levantamento também mostra que o local mais comum de atuação no país permanece sendo o estabelecimento do próprio empreendimento, seguido de outros espaços designados pelo empregador. Em terceiro lugar, aparecem os trabalhadores que exercem suas funções em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. O estudo aponta ainda a presença expressiva
de trabalhadores que atuam em veículos automotores, categoria que representa 4,9% da força de trabalho. Entre eles, motoristas de aplicativo. As regiões Norte e Sudeste concentram as maiores proporções desses profissionais, refletindo tanto características econômicas quanto a expansão das plataformas de transporte. Uma rua de Porto Alegre foi eleita a mais bonita do mundo. O local conta com cerca de 100 árvores que formam um túnel. Porto Alegre tem muitos cartões postais, mas um deles nasceu por acaso e virou fenômeno mundial. A Rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Independência, ganhou o apelido de a rua mais bonita do mundo. E não foi invenção nossa, foi de um biólogo português que viu as fotos na internet, se encantou e saiu por aí dizendo que aquela era a rua mais bonita do mundo. O local é composto por centenas de árvores tipuanas que chegam a medir até 15 metros de altura. E os galhos delas se entrelaçam entre si, formando um túnel verde de quase 500 metros de comprimento. O que muita gente não sabe é que essa beleza toda quase foi perdida. Antes de virar patrimônio ambiental da capital gaúcha, lá em 2006, o local chegou a enfrentar um projeto que previa arrancar as árvores e trocar os paralelepípedos por asfalto. Os moradores reagiram, se mobilizaram e impediram que o projeto fosse adiante. Hoje, a Rua Gonçalo de Carvalho segue preservada e atrai turistas do mundo inteiro. E no Redação Hit de hoje nós vamos conhecer a cidade de Conde, na Paraíba, que também é muito bonita. O município que foi desmembrado de João Pessoa foi emancipado politicamente em 1963. Localizada no litoral sul da Paraíba, Conde é conhecida por suas belas praias, como Coqueirinho, Tambaba e Tabatinga, e por ser um destino turístico popular na região. Cidade começou com aldeias indígenas como Jacoca, dos Tabajaras, e foi marcada pela colonização e invasão holandesa. O município abriga as comunidades quilombolas de Guruji e Ipiranga, locais que foram escolhidos para a moradia de negros fugitivos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.